Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando aí no nosso dia de jornada de webinars aí dos IADs da Schneider Electric de todo o Brasil. Agradeço aí novamente a presença de cada um. Tá? Eu fui designado aí a iniciar esses webinars aí dessa quarta-feira, de uma sequência de webinars que irão acontecer aí durante o dia, como vocês, alguns que já estão acompanhando aí no decorrer da semana, né? Nós, em conjunto com a Schneider, os IADs, em conjunto com a Schneider, fizemos um trabalho aí extensivo aí para estar repassando um pouquinho conhecimento, um pouquinho de oferta, um pouquinho do que a gente trabalha, as nossas soluções. Eu sou o Yankli, né? Eu sou o PAE da Brava Distribuidor, um analista de aplicação do IAD aqui do Centro-Oeste. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre uma solução bem bacana de rondas de operação móveis, né? Então eu vou estar falando aí um pouco sobre rondas, as dificuldades, né? Quais são os segmentos que mais utilizam esse tipo de trabalho, esse tipo de execução e qual é a solução, né? Que nós dos IADs fornecemos aí com a Schneider e com a Aveva, né? E eu vou estar falando um pouquinho sobre o IntelliTrack, que é uma ferramenta bem bacana justamente para facilitar as operações de rondas móveis. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para quem quiser aí fazer uma ponderação em relação à apresentação, fiquem à vontade aí para se prevalecer no chat. Eu estou com ele aberto aqui. O que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Me coloco à disposição, então está aqui o meu e-mail, meu contato aí para quem quiser entrar em contato conosco da Brava, comigo pessoalmente, quiser tirar alguma dúvida, quiser conhecer mais do produto, quiser ter em mãos aí uma oferta comercial, fique à vontade para entrar em contato. E espero que vocês gostem aí da nossa apresentação, beleza? Então vamos lá. Isso aqui, para quem já está acompanhando durante a semana, já está bem habitual, né? Todos os IADs, né? Todos nós estamos aí comentando sobre qual que é a nossa vivência atualmente, né? A nossa vivência mundial. Nós temos aí o ambiente de mercado, né? Onde nós temos nossos clientes, onde nós temos aí todas as características atuais aí que estão em constante mudança do nosso mercado. E aí nós temos aí vários pontos que nós temos sempre que nos atentar em relação a ofertar uma solução, uma forma de trabalhar. Então nós temos aí mudança de geração, incerteza geopolítica, concorrência e consolidação, preços de commodities e excesso de oferta. Nós temos aí vários pontos que nós devemos nos atentar em relação ao que nós vivemos no mercado hoje, lembrando sempre que são várias características que estão em constante mudança. Então, hoje pode ter uma característica muito importante que amanhã pode não ser a mesma, né? Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Então, atualmente, nós temos um ambiente de mercado, temos aí os imperativos do cliente, né? Que é justamente restrição de despesa de capital, que isso é bem interessante, né? Vamos supor, essa recessão que nós estamos vivendo já é um ponto mais crítico, de uma relevância um pouco maior, né, que nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. Então, nós temos aí vários pontos também, não só do mercado, mas das exigências e necessidades do cliente, e das limitações dos nossos clientes, e nós temos aí como ser assertivos a isso, né? Então, nós temos também as tendências tecnológicas, onde o mercado em si, onde a tecnologia ela está cada vez se desenvolvendo, onde ela está chegando, né? E nós, como IAD da Schneider, em todo o Brasil, nós temos justamente essa responsabilidade de fazer a interação das tendências tecnológicas justamente com os imperativos do cliente e atendendo ao nosso ambiente de mercado, né? Então, nós temos que fazer aí a consolidação desses, vamos chamar de três pilares, né? Para justamente ser mais assertivo aí, tanto para o nosso cliente, tanto para ajudar no desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, trabalhar no nosso ambiente de mercado atual. E os IADs, eles têm justamente essa função, tá? No Brasil todo, nós estamos espalhados aí de forma estratégica para justamente estar atendendo o cliente com esse carinho bem um pouco maior, demonstrar realmente as soluções, não só apenas distribuir materiais, distribuir soluções, mas dar aquela atenção, ter aquela relação com o cliente, com pessoas, né, de forma que nós conseguimos aí, da mesma forma que demonstrar
capacitar e interagir perfeitamente com esses 3 pilares, né, em relação a todos os nossos clientes. Beleza, pessoal? Enquanto tá tudo tranquilo, eu só queria ter um feedback de vocês, se o áudio tá ok, tá? Só para ter certeza realmente que nós podemos continuar. Beleza, Ana, muito obrigado. A Ana já confirmou para a gente que está tudo ok. Então, vamos dar aí a sequência, né? Então, para você que para quem já está nos acompanhando aí durante toda essa semana, vocês perceberam aí que nós comentamos muito sobre o IAD, né? Sobre o que é o IAD, mas para quem está chegando agora, ou para quem não conseguiu pegar essa parte ainda, eu vou estar explicando um pouquinho do que novamente é o IAD Brasil 2020, né? O que é esse programa que a Schneider criou, qual que é essa parceria que nós estamos em relação à Schneider, né? Então, a Schneider, ela criou esse modelo de distribuição, na qual ela nomeou IADs, né? Industrial Automation Distributor, que são parceiros IADs da Schneider, que são empresas que elas têm um trabalho extensivo aí de certificação da Schneider em relação à automação, para justamente ser um braço da Schneider em várias regiões estratégicas do país. Então, um IAD é basicamente um parceiro da Schneider de automação que consegue exercer aí de forma pontual, né, nas regiões específicas, o suporte, ter aquela atenção com o cliente que antes poderia faltar, né? Então, a gente consegue ser um pouco mais assertivo, porque a gente consegue dar aquele carinho, ter aquela relação com as pessoas de forma mais direta. Então, são empresas, né, de todo o Brasil que elas foram certificadas, receberam treinamentos, vários treinamentos aí, de vários equipamentos do segmento de automação, justamente essa missão, né, de oferecer suporte, de oferecer aí um ambiente de teste, expertise, tanto para o integrador quanto para o cliente final, né, tanto para as OEMs e sempre permitindo a qualidade, né, para qualquer cliente em si, ampliar seus negócios e ter essa relação, né? Então, beleza, como realmente o IAD trabalha? Nós somos empresas aí de distribuição de material, de equipamentos, de soluções, de softwares de automação, voltados apenas para distribuição e suporte, ou seja, nós não executamos nenhuma forma de serviço, né? Falo aí diretamente pela Brava, nós não executamos nenhuma forma de serviço, apenas aí um suporte extensivo. Então, nós temos aí todo esse carinho necessário para o cliente, nós conseguimos aí dar o suporte, buscar pessoas, buscar integradores que são capacitados com as ferramentas Schneider, capacitados aí com a mais atual tecnologia para justamente atender o cliente. Então, nós temos todo esse trabalho extensivo, além de dar capacitação, né? Então, ao mesmo passo que nós temos essa relação com o cliente, nada melhor do que fazer o próprio cliente se sentir à vontade com as soluções. Então, o IAD tem também esse trabalho de capacitar de forma gratuita os usuários finais, os integradores, para justamente eles terem essa facilidade, terem essa confiança com os equipamentos, com as soluções que nós sabemos aí que diariamente são lançados novos equipamentos, novos softwares, novas soluções, novas arquiteturas, que é muito difícil, né? Você ter essa confiança com toda essa arquitetura, com toda essa revolução que é constante, né? A cada dia, se você não se inovar, você vê que surge uma nova possibilidade. Então, nós temos esse trabalho aí de deixar o cliente confiante, né, em todas essas soluções, para justamente ter essa interação, conseguir fazer com que ele entenda melhor nossas soluções e tenha aí uma facilidade maior, né, de crescimento tanto para o comércio, para o desenvolvimento industrial, tanto para nós mesmos, né? Eu comentei, nós somos aí várias empresas espalhadas aí no Brasil, todos os parceiros IADs da Schneider. Vocês podem perceber que em alguns lugares aí a gente vai encontrar empresas um pouco mais próximas, não só dividido por região, tá? Mas sim por demanda também. Então foi feito um estudo extensivo aí da Schneider para justamente saber onde seria melhor a localização desses distribuidores para atender melhor os clientes, né? Então não só por região, mas também por demanda. Vocês podem perceber que, por exemplo,
locais como São Paulo, você vai ter aí mais de um IAD, justamente porque a demanda de São Paulo é um pouco maior. Da mesma forma, você vai conseguir encontrar aí distribuidores mais isolados, né, justamente porque eles vão conseguir pegar uma área um pouco maior, justamente para equilibrar essa questão de demanda e região. E aí nós temos todas essas empresas, a Dex, a Brava, a ES2, a B2, a Vale, a Sufran, a Cimag, a Eletroflash, a Mais, a Radar, a Automation e a Westcon. Né? Então, todos esses aí são parceiros IADs, lembrando que são todos parceiros de automação, né? Distribuidores de automação. Então, em cada região dessas que você estiver, o que você precisar de automação, você tem todo esse carinho, todo esse suporte que essas empresas irão te oferecer, né? E falando um pouquinho da Brava, né? A Brava, então, ela é IAD aqui de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Como eu expliquei, nós temos todo esse trabalho aí de treinamento, e principalmente, né, nós temos aí essa missão de fazer, de levar para o cliente, levar para as empresas essa transformação digital que nós estamos vivendo atualmente. Então, não só apenas distribuir solução, fornecer solução, nós queremos também mostrar o que mais novo existe no mercado e o que mais novo existe de tecnologia, justamente para acompanhar a transformação digital. Como vocês podem perceber aí durante essa semana, foi dito aí várias e várias vezes que não é a revolução, a transformação digital não é uma coisa do futuro. Muita coisa, e eu digo muita coisa, realmente está acontecendo agora, né? Então, o nosso trabalho é justamente, além disso, fazer com que seja disseminada toda essa transformação, né? Não só de ferramentas, mas até mesmo de conhecimento. Então, a Brava tem esse trabalho aí, em conjunto com todos os IADs, de disseminar realmente todas essas soluções, de fornecer soluções aí, levando sempre em consideração a transformação digital, né? É esse novo cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo basicamente a quarta revolução industrial. E isso é agora. Então nós somos aí, além disso, uma empresa que foca totalmente na evolução digital, na evolução tecnológica aí, do nosso mercado. Nós trabalhamos aí com toda a linha Schneider Electric, né, e a Veva, que é a parte de software da Schneider Electric. Nós somos aí distribuidores exclusivos de automação, como dito. Também possuímos um escopo muito grande aí em relação a NR12, né, então é bem interessante que todos os IADs eles tenham o seu maior foco, né? Então nós conseguimos aí encontrar, por mais que é separado de região, cada região tem um segmento com um segmento um pouco mais extenso, tem um segmento em mais abundância. Então, cada IAD, por mais que ele seja e tenha basicamente a mesma função, ele consegue ser mais assertivo em relação à sua demanda, à sua localização, né? E nós aqui também trabalhamos da mesma forma. Então, nós temos um escopo muito grande aí para apoios e projetos de NR12. Trabalhamos com drives sensores aí de forma bem consolidada aí no nossa região. Nós temos aí diversas áreas de segmento, né? Então, nós conseguimos aí atender basicamente qualquer segmento aí de indústrias aqui do Centro-Oeste, mas temos aí mais foco justamente pela questão da demanda em usinas sucroenergéticas, né? Mineradoras, farmacêuticas, alimentícias, entre outras. Né? Vale ressaltar que na nossa região nós encontramos aí muitos clientes que trabalham diretamente com processos, né? Não tão voltados aí para máquinas. Então, nós conseguimos aí ter uma assertividade aí muito grande nesses clientes, justamente por ser o nosso foco e por ser aí justamente a demanda da nossa região. Certo, pessoal? E aí, aqui embaixo a gente colocou, né? Pessoas, alto desempenho e entrega. Então, esse é o nosso foco principal, né? Ter relações com pessoas, ter um máximo de alto desempenho e entregar. Quando a gente fala entrega, não é só entregar materiais, entregar o que nós vendemos, e sim entregar justamente o que o cliente necessita. Né? Então, nós temos aí como um pequeno slogan, justamente pessoas, alto desempenho e entrega. Certo, pessoal? E aí, pessoal, vamos dar início a justamente o nosso foco principal, né?
A gente falou, poxa, a gente ia falar sobre rotas, dispositivos aí para melhorar rotas, como isso é feito, né? Rondas, desculpa. E aí eu estou utilizando aí um exemplo de rondas para WWW, né? Que é Water and Wastewater. Um exemplo aí, mas que a gente pode aplicar para vários segmentos, tá? Então, só para ficar mais fácil da gente imaginar isso aí, a gente tem que primeiramente falar bem do que é uma ronda para conseguirmos identificar aí se há necessidade e como ele consegue atender, como essa ferramenta consegue atender nossa necessidade, né? E eu vou explicar por quê. Eu coloquei aqui, por exemplo, um tratamento de água, né, uma estação de tratamento, e aí nós temos aí tratamentos biológicos, coletas de concentração, digestor e armazenamento de metano, medição de pH, conferência de dispositivos e equipamentos. Então, para ficar mais claro aí, nós temos uma estação de tratamento na qual nós necessitamos aí de alguém de forma física, necessite aí necessariamente alguém físico, faça rondas aí rotineiras dentro da nossa planta, a ponto de coletar informações de, por exemplo, vazamento, medição de pH, alguém tem que ir lá e fazer a medição de pH, alguém tem que verificar se, por exemplo, a lubrificação, alguém tem que verificar a temperatura, alguém tem que fazer uma ronda completa para verificar aí itens importantes de manutenção, né? Poxa, mas aí você está me dizendo aí que nós temos várias soluções e você está me dizendo que realmente necessita de alguém físico fazer uma ronda para captar essas informações? Não seria mais interessante eu ter um sistema para captar de forma automática? Sim, necessariamente, mas em alguns lugares, infelizmente, nós não conseguimos ter aí um sistema que, por exemplo, verifique vazamentos de um tanque. Você realmente necessita de uma pessoa, por exemplo, que faça uma ronda a fim de verificar se você possui num tanque um vazamento, se você possui em alguma válvula a lubrificação esteja correta. Então, é muito importante a gente entender esse conceito aí de rondas, porque vamos utilizar aí o exemplo de vazamento. Poxa, então um vazamento, se eu tiver um sistema de PCM, né, gestão de manutenção efetiva na minha fábrica, eu consigo aí prever, por exemplo, eu consigo colocar, ter uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva, efetiva ali do meu PCM para mim justamente verificar vazamentos, né? Mas qual que é a diferença disso aí? Existem pontos aí de alguns segmentos na qual necessariamente você necessita não só de ter uma conferência aí programada, preditiva, preventiva, como também você tem que ter uma checagem diária, por exemplo. Você necessita checar a lubrificação de um gasoduto, a temperatura de um gasoduto, a lubrificação aí de uma válvula, de um tanque específico diariamente. E aí você tem também não só isso, mas rotinas, você tem procedimentos para fazer essa checagem, né? Que você não conseguiria, por exemplo, pegar com sensores, que você não conseguiria aí ser de forma efetiva atingir apenas com a manutenção preditiva e preventiva, né? Então você necessita aí de rondas diárias capazes de fazer essa captação. Vamos lá. E aí, poxa, eu utilizei o exemplo aí de www, mas onde eu posso aplicar isso? Eu posso aplicar isso em vários segmentos industriais, né? Então nós temos químicos, food and beverage, né, que é alimentos e bebidas, infraestrutura, life science, entre vários outros, né? Então a gente consegue ser assertivo em vários desses segmentos. O que é muito importante a gente entender inicialmente é justamente que você possui rondas e essas rondas, quando a ferramenta ela é bem efetiva quando você tem rondas aí necessárias que você precise necessariamente de pessoas físicas, né? Que você não consegue substituir aí por sensores, que você não consegue ser de forma efetiva apenas com um PCM de uma planta, né? Você necessita complementar isso daí. Como é que funciona uma rotina típica, então? Poxa, a gente falou aí que tem a rotina, mas como é que isso funciona? Então vamos supor que todo dia alguém, uma pessoa em si, um usuário, ele necessita verificar a lubrificação de um ativo na sua planta. Então nós temos aqui o usuário ele vai até o ativo, né? Ele necessita ir até o ativo para verificar a lubrificação, para verificar
procedimentos mecânicos para saber se realmente a parte mecânica do equipamento funciona perfeitamente. Ele necessita de um checklist, né? Então ele tem todos os pontos necessários que ele tem que verificar. E o próprio usuário, ele vai se encarregar de informar, repassar essas informações para um supervisor, para o especialista. Ele vai ser o responsável por gerar os relatórios e ele também é o responsável por fazer todo o preenchimento de informações no sistema ERP da planta, né? Então, o usuário em si, ele vai se encarregar de fazer todas essas funções. E aí a gente já começa a pensar, poxa, o que pode dar de errado nisso aí? O que pode dar de errado em uma rotina de operação típica? Primeiro que, se o usuário ele tem que fazer todas essas funções, ele vai perder muito tempo. Né? Então, você tem muito tempo aí para falar com o especialista, com o supervisor, para criar um relatório e você ter um acesso a um sistema para cadastrar todas essas informações. Então, se, por exemplo, uma válvula ela precisa ser lubrificada novamente, ele precisa fazer uma solicitação de novo lubrificante, por exemplo, ele teria que informar o supervisor, ele teria que criar um relatório, ele teria que falar com o especialista e ele mesmo teria que solicitar, por exemplo, no sistema RP, a ponto de informar que necessita novamente de uma aquisição de um novo lubrificante. Então, você tem todo esse processo e aí você tem o principal problema, né? Que é, poxa, se isso aqui é rotineiro, você necessita aí de armazenar todas essas informações. Poxa, eu troquei o óleo aí, eu fiz a lubrificação hoje, como é que eu vou saber qual é a próxima? Eu vou ter que fazer um cálculo, uma planilha, um relatório para mim saber qual é a próxima lubrificação, quando que eu vou checar novamente esse equipamento, quando eu vou checar essa temperatura. Isso começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso, porque nós temos aí problemas principais com papel, né? Então, a informação em papel, talvez, ou seja, você tem a dificuldade do operador levar o papel para o campo, dele sujar o papel, dele amassar, dele pôr no bolso e esquecer. Então, talvez você tenha essa informação de forma assertiva no seu papel. E talvez também você vai ter perda de papel, né? Então, o cara ele pode colocar no bolso, ir para casa e lavar na máquina de lavar e perder o papel. E aí ele perder toda uma ronda diária, ele perder só simplesmente porque ele perdeu aí os registros, né? Para você ter um histórico, você necessita aí de uma. Você teria aí, provavelmente pilhas de papéis, talvez não ordenados, né? Então você começaria a acumular pilhas e pilhas de papel, e aí já encarreta em outro problema, né? Que é a papelada arquivada. Ou seja, você vai ter muito papel arquivado, que talvez você não vai conseguir aí se desfazer dessa papelada, justamente porque você necessita do histórico. Então, nós conseguimos encontrar aí que quando você tem necessidade de rondas, você tem vários problemas aí, você necessita de várias pessoas para justamente ter aí o gerenciamento de toda essa questão, né? E o que a Schneider, né, o que a Viva, ela desenvolveu aí para justamente auxiliar nesse problema, né? Então, nós temos aí uma solução de mobilidade, que é o nosso IntelliTrack, que é um software configurável e hardware móvel reforçado que permite o fluxo de trabalho, coleta de dados e a gestão de tarefas geral para operações na instalação. E o mais interessante, né, ele vai manter o rastreamento, a rastreabilidade de produção e aplicação de compliance, né? Então, você tem aí, em um equipamento só, mobile, você vai ter aí o trabalhador de rondas, né? Você vai facilitar o seu treinamento, ou seja, a partir do momento que você tem rondas, você necessita capacitar esse operador, esse funcionário, para estar executando as rondas de forma assertiva, para estar preenchendo o checklist de forma correta, para estar indicando como ele deve fazer o checklist, como ele deve proceder. Então, você consegue armazenar tudo isso dentro do arquivo do dispositivo mobile e consegue aí facilitar até mesmo aí o treinamento, né? O que ele necessita fazer para fazer uma ronda efetiva, ele fazer aí toda uma avaliação. Você tem coletor de dados por servidores, né? Então você tem acesso direto ao servidor, na qual você vai estar fazendo, você não exige mais papéis para você arquivar, para você fazer toda uma rotina, porque você já vai conseguir arquivar tudo isso dentro de um servidor. Você consegue fazer procedimentos de fluxo, né, workflow,
justamente para você ter aí fluxos de trabalho. Então, o operador ele consegue tomar decisões de forma mais fácil, apenas seguindo fluxos pré-estabelecidos. Você consegue ter alarmes e eventos, né? Então, por exemplo, você consegue aí ter um alarme para o operador indicando que a próxima lubrificação de um ativo ela está próxima, ou na segunda-feira você necessita aí fazer uma ronda mais aprofundada, justamente para verificar o funcionamento semanal dos seus equipamentos. Então, você consegue gerar isso aí de forma mobile. Então, ter isso em acesso mobile de forma mais fácil. Você vai ter o compliance, né? Que é justamente a garantia de que você está fazendo a ronda, que você tem aí todos procedimentos aí que se encaixam em auditoria. Muito bacana também. Procedimentos, então você consegue aí incluir dentro do dispositivo procedimentos de startup, de shutdown, né, para você justamente ter procedimentos aí de ligar e desligar o seu equipamento. Poxa, o operador, para ele fazer uma ronda, uma manutenção, ele necessita cumprir um procedimento aí para mim desligar o meu gerador, fazer a manutenção e ligá-lo novamente. Então, você consegue incluir aí procedimentos na qual você consegue verificar se o operador está seguindo esse procedimento de forma mobile, né? Então, você consegue ter isso aí de forma muito mais fácil. Você consegue aí trancar, né? Vincular, isso é muito interessante, pessoal. Muito interessante porque, vamos supor que você tem um gerador e você consegue aí, nesse gerador, ter um medidor de nível. E aí ele vai lá, vai fazer a manutenção dele, ele segue todos os procedimentos, ele faz toda a sua ronda, faz o checklist. E aí ele percebe ali que, por exemplo, você tem dois geradores, um está parado, um é utilizado e o outro está com problema no nível do combustível. Então, o operador ele consegue ir lá, através da manutenção, autorizando e tudo mais, pegar um ativo de um gerador, por exemplo, e colocar dentro de outro. E aí ele consegue vincular essa mudança, que é muito interessante, porque você consegue ter justamente sequência do que acontece, né? De onde está indo os seus ativos, de onde está parando os seus ativos. Você consegue pegar uma válvula, alguma coisa de um equipamento, colocar em outro e dizer, poxa, ele tem uma válvula que não pertence a ele. Então você consegue vincular os tags, né, de um ativo, simplesmente aí, fazendo o trancamento aí dos seus tags, né? Você vincular um tag a um asset, né, que é um ativo. Você consegue ter uma manutenção, né, procedimentos de manutenção, consegue justamente fazer as inspeções, né, que você necessita aí de lubrificação. Estou falando muito da lubrificação, que é o que mais vem à mente, né, mas eu vou mostrar para vocês que existem várias outras. Então você consegue ter tudo isso em um dispositivo mobile, que facilita muito, né? Você não tem mais papel e você consegue ter muito mais dentro de um dispositivo só. Então, o que você teria papel para fazer inspeção, para fazer manutenção, você teria que ter uma pessoa responsável por vincular e desvincular tags em equipamentos, uma pessoa responsável por gerenciar os procedimentos, atualizar os procedimentos, né? Criar alarmes, verificar compliance. Você vai ter tudo isso aí dentro de um equipamento só, funcionando aí em um sistema só, né, em conjunto. Então, o IntelliTrack ele vem justamente para isso, para facilitar tudo isso, né? Então, como é que passa a ser uma nossa rotina? Como é que funciona agora uma rotina a partir do momento que ela era típica e passa a ser móvel, né? Então, o usuário, da mesma forma, ele faz a sua ronda, né, com o seu ativo, ele faz a sua manutenção, ele consegue fazer o seu procedimento, o seu checklist, utilizando o seu dispositivo móvel. E do dispositivo móvel, ele consegue linkar todas essas informações que nós comentamos aqui, né? Diretamente para o nosso servidor, que estará rodando o nosso IntelliTrack, né? E aí ele vai ser responsável por gerar relatórios nos dispositivos. Então, todo dispositivo aí, clients, né, ele vai ter esse acesso às informações. Ele já vai conseguir informar o supervisor. Ele sozinho já vai conseguir gerar os relatórios aí. E é bem interessante porque não depende só do usuário para gerar um relatório. Né? Um relatório ele vem de forma padrão, formatada. Com o próprio banco de dados, você consegue aí preencher de forma automática o seu sistema RP. Você consegue informar diretamente ao especialista, né, a pessoa que fica responsável aí por PCM, por gerir a manutenção ou que seja semelhante. Você consegue, muito importante, ter o historiador, ou seja, aquela pilhas de papel você não vai necessitar, não necessita mais, né, porque ele já vai armazenar tudo em um servidor de historiador. Então você consegue ter muito mais função
de forma muito mais efetiva, utilizando essas rotinas de operações móveis, né? Então, só de vir aqui a gente já consegue visualizar aí o que a gente consegue de benefício. Nós temos o tempo que o usuário irá fazer isso aqui vai ser muito menor em relação a uma ronda típica. Ele vai conseguir passar de forma assertiva a mesma informação para todos os níveis, né, desde relatório ao especialista, ao supervisor, a todos os dispositivos. Ele vai conseguir gerir muito melhor os seus ativos, né, porque ele vai conseguir ter uma rastreabilidade muito maior. E ele vai ter a facilidade de utilizar um dispositivo mobile, né? Então, ele não necessita aí poxa, eu esqueci o meu papel rasgou, ele sujou na minha ronda, né? Você vai conseguir ter essa facilidade aí. Então, o IntelliTrack é justamente possui essa funcionalidade, né? De você ter aí na palma da sua mão toda uma ferramenta de rotinas, de rondas e gerenciamento de ativos, né? Aí, ó, o IntelliTrack ele pode rodar aí, eu coloquei uma fotinha de um dispositivo mobile, vocês podem perceber, não é um celular. Ele coleta dados de informação dos ativos standalone, né, dos ativos isolados. Isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque, poxa, então a gente tem um dispositivo mobile que ele capta as informações lá, eu faço meu checklist, eu faço a minha manutenção, eu preencho tudo isso. Eu vou lá, faço todo o meu preenchimento nesse dispositivo mobile, de forma manual, né? Mas beleza. Então eu necessito de ter um sistema sempre funcionando, sempre agregado ao meu dispositivo móvel? Não. Por quê? Porque ele consegue aí, de forma simples, coletar os dados aí de forma isolada. Então você, por exemplo, pode ir numa estação de tratamento aí que não utilizando o exemplo de www, né? Você consegue ir, por exemplo, ir lá para uma outra cidade, uma outra estação de tratamento da sua planta, na qual não tem conectividade nenhuma, não tem internet. Então você consegue sozinho fazer essa ronda, captar todas essas informações, preencher no seu dispositivo mobile. E o que é o mais interessante, né? Você não precisa estar conectado 24 horas para estar fazendo essa sincronização, né? Você consegue ir no final do dia, no final da sua ronda, no final do seu expediente, ir até uma área delimitada, né, para justamente você sincronizar com o seu servidor e repassar as informações, pegar novas diretrizes, né? Então você consegue ter isso aí de forma bem bacana. Isso facilita demais por quê? Porque em locais que você necessite de ronda, que você não tem aí um acesso, uma mobilidade, você consegue ser de forma assertiva utilizando o dispositivo mobile justamente por isso, né? Você consegue levar ele até o ambiente, fazer toda a checagem, fazer todo o seu preenchimento, sua rotina, o seu procedimento, salvar no seu dispositivo mobile e fazer uma sincronização posteriormente, né? Assim que possível. E onde é melhor utilizado, né? Então, poxa, onde eu consigo melhor utilizar o meu OnDeware IntelliTrack, né? Onde eu consigo utilizar melhor essa solução? Melhor acesso à informação pode ser traduzido para indústrias de capital intensivo, né? Então, com o IntelliTrack você obtém aí governança aprofundada, fluxo de trabalho integrado, gestão completa de documentos e tarefas e procedimentos de trabalho, né? Então, locais aí que você utiliza de procedimentos, que você necessita aí de tarefas, você necessita de documentos que instruam o seu operador, quem executa a sua manutenção, em que você necessita de todas essas informações, você consegue aí colocar todas, centralizar todas em um dispositivo mobile, né? Então, quando vocês encontrarem, poxa, a gente vê muito falar que o IntelliTrack ele foi muito para estações de tratamento, que ele foi muito aí para as indústrias aí de mineração, para que ele foi muito utilizado para essas indústrias petroquímicas, justamente por isso, né? Você tem uma necessidade de gerenciar o seu ativo de forma que é um pouco mais complicado, né? Você tem que ter essa vivência do equipamento com o seu usuário, né? Você não consegue aí deixar com que sistemas automáticos captem as informações. Você necessita aí de rondas para isso, né? Mas então, poxa, eu só consigo para esse tipo de segmento? Não. A partir do momento que você identificar aí necessidade de rondas, não importa qual aplicação, você consegue estar aplicando aí essa mesma ferramenta, né? Então você consegue ser bem assertivo aí a partir do momento que você entende que não é apenas uma ronda
corriqueira que foi programada, uma preditiva, uma preventiva, mas você necessita aí de ter uma interação maior com o seu equipamento, né? Um gerenciamento maior desse seu ativo. E até mesmo para onde você tiver o PCM, você consegue complementar essas informações. Então, poxa, então eu não necessite de um PCM. Não, é justamente para complementar essas informações. Não é um sistema independente. É um sistema que você consegue interagir com o seu banco de dados, com o seu PCM para complementar essas informações que poderiam antes faltar. Então, você consegue ter tudo isso daí. Como é a parte de interface, né? Nós temos aí a interface móvel, mas como é feito aí os suits, né? As roupas do Mobile Operator. Então, nós temos aí um builder, um producer builder, né? Que é uma configuração de procedimentos, na qual os clientes ele vai fazer toda a configuração de procedimentos, ele vai criar os seus procedimentos aí de checagem, de startup, procedimento aí de manutenção, procedimento de conduta, tudo isso ele vai poder criar e vai conseguir sincronizar com o dispositivo móvel, né? Então, poxa, é uma ferramenta que você necessite de engenharia, toda vez que você for fazer uma nova checagem, um novo procedimento, você necessita de toda uma engenharia? Não. É uma ferramenta muito simples, que não foi projetada para programação em si, para configuração, né? Então, você tem interface aí bem simples, bem intuitivas, que você consegue criar os seus procedimentos. Tem a Schedule Manager, né, que você consegue criar os seus agendamentos, as suas tarefas de balanço de carga, né? Que você consegue criar o seu, vamos supor, a sua manutenção que você dá semanalmente. Se você der lá na sexta-feira, você não precisa calcular o tempo até dar na próxima sexta-feira, fazer um cálculo aí de hora, de dias. Ele consegue de forma automática calcular aí, né, fazer uma manutenção de tempo agendada. Você conseguir ter relatório aí de quantas manutenções foram feitas em relação ao agendamento. Você tem a ferramenta de Auditor Plus, né, que é a ferramenta de revisão de procedimentos, que é a ferramenta de auditoria. Essa é muito bacana, pessoal. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você necessita aí criar os seus procedimentos, você tem que também visualizar, né, garantir que os procedimentos foram feitos corretamente. Então, você consegue aí, validar o preenchimento do seu usuário, né? E aí, poxa, então o usuário ele vai ter o mesmo trabalho de ter que preencher, digitar alguma coisa? Não. A partir do momento que você cria seus procedimentos, basicamente são checklists, né? São checkbox que você simplesmente vai checar, que você vai colocar em relação à sua aplicação, né? Então você consegue revisar aí, colocar na mão de um supervisor, justamente para ele revisar aí os procedimentos que foram executados. E também o Web Report, né? Que são relatórios configuráveis por e-mail. Então, nada melhor do que você receber aí uma notificação de que foi feita a sua manutenção, que a sua manutenção está pendente, que você necessita aí de um alarme, de um report aí diretamente no seu e-mail, né? Então, nada melhor do que você ter essa interação também. Poxa, estou longe do meu dispositivo mobile, não sei quando vai ser minha próxima ronda, eu necessito estar com o dispositivo mobile sempre em mãos. Não, por quê? Porque você consegue ter reports aí por e-mail, pelos seus terminais clients, né? Então, você tem todas essas interfaces aqui que você interage com o IntelliTrack. Então, quando a gente fala, o que é o IntelliTrack? São ferramentas nas quais você consegue utilizar um dispositivo mobile para estar fazendo as suas rondas, né? Então, ele é composto disso, né? De várias ferramentas, cada uma para uma função específica, e você consegue interagir todas elas em campo com o seu dispositivo mobile. Beleza, pessoal? E aí nós temos aí nossas interfaces mobiles, né? Nós conseguimos colocar o IntelliTrack para rodar em qualquer dispositivo aí, por exemplo, celulares, palmtops aí, né? Então a gente consegue identificar que em alguns lugares a gente pode utilizar o próprio celular. Indústrias aí a gente não pode utilizar, né, a utilização de aparelhos móveis, então nós necessitamos aí de palmtops específicos com um índice de proteção maior, dependendo de uma área classificada. Então nós conseguimos aí utilizar vários equipamentos mobiles para interagir com a mesma ferramenta, né? E aí nós conseguimos ver aí os dashboards, criar aí a interface mobile de usuário, né, para delimitar para o usuário o que um usuário pode fazer, quais as rondas que esse usuário deve fazer, o histórico, a gente consegue fazer consulta de histórico, verificar aí os nossos ativos, né, os nossos equipamentos por tags dentro das nossas tags aí, verificar
responder perguntas, né, sobre qual é a pressão desse equipamento, preencher aí valores fixos, a gente consegue colocar comentários, anotações, conseguimos tudo isso aí de forma bem simples, né? Então a gente consegue ter isso no nosso celular, no nosso Palm Top, em vários equipamentos aí. Aí o que é bacana? Poxa, eu tenho um procedimento, eu tenho que criar todo aquele procedimento novamente. Como é que isso funciona? Até para você migrar para essa ferramenta é fácil, porque você digitaliza procedimentos de papel no seu dispositivo móvel, né? Então você já tem um procedimento ótimo. Você só vai digitalizar aquilo para ter aquela função bem bacana que é o paperless, que é você evitar, né, ter papel, ter o arquivamento de papéis. E aí você consegue criar novamente aí as rotinas, utilização de workflows, anexos, recomendações e mensagens, né? Então, não só como um papel, você consegue aí colocar uma observação para o operador, uma observação aí para quem vai fazer a sua rotina, para o pessoal da manutenção, enviar uma mensagem, né? Você consegue enviar uma mensagem diretamente para, poxa, verifica isso para a gente, faz uma manutenção pontual ali, verifica esse ponto que nós não verificamos. Você consegue aí ter recomendações, né, dentro desse dispositivo. E execução offline e sincronização com o servidor quando possível. Isso é um dos mais importantes no meu ponto de vista, né? Porque, lógico, você não vai ter sempre um acesso à internet, você nunca vai ter direto aí em todos os pontos da sua fábrica um acesso com o seu servidor, né, para fazer a sincronização. Então você consegue fazer a sua ronda normalmente com o seu dispositivo mobile e fazer a sincronização posterior quando possível, né? Então você consegue armazenar no seu dispositivo e fazer essa sincronização, tanto de receber as informações, receber novos procedimentos, quanto informar as suas últimas rondas, né? E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês só alguns procedimentos críticos, né, que o pessoal mais utiliza. Então você consegue criar qualquer procedimento e ao mesmo tempo você consegue ter os mais comuns, né, que são muitos, inclusive, que é justamente verificação de inspeção de óleo, de vazamento, lubrificação, supervisão de tanques, né, inspeção de tanques, auditorias, verificar aí fluxos, reposição. Você consegue aí ter salvamento anual aí de rondas de lubrificação e é bem interessante porque facilita até mesmo você saber o custo das suas rondas, o custo da sua manutenção e se ela está sendo efetiva, né? Poxa, se eu estou dando várias rondas e ao mesmo tempo eu estou precisando de manutenção, está sendo efetivo? Será que eu não preciso mudar? Então o histórico te ajuda muito nisso, né? Ele te ajuda, por exemplo, a saber quanto você gastou para fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção preditiva, você consegue ter até mesmo uma rastreabilidade do custo que está saindo tudo isso daí, né? Então são todos esses aí os métodos aí, os procedimentos mais críticos aí utilizados na indústria atualmente, né? E aí, poxa, nós temos aí, como eu comentei, vários dispositivos aí compatíveis aí de multiplataforma, né? Com Android, Windows 10, iOS. Você consegue aí ter uma interação aí com software de terceiro. Você consegue aí interagir com PDFs, MP4. Você consegue tirar fotos e vídeos, documentos aí que você consegue validar validar auditorias, né? Então não basta simplesmente, poxa, essa ronda ela necessita não só de preenchimento, mas ela precisa também da validação em vídeo para mim realmente saber de uma foto para saber que não o cara simplesmente foi lá, preencheu o que fez a lubrificação e não fez. Ele precisa validar essa auditoria. Então ele consegue aí colocar anexos, colocar PDFs, tirar uma foto do local, tirar um vídeo do local e validar justamente que foi feita aquela ronda, né, que ela foi efetiva. Então, até mesmo para, por exemplo, você validar isso daí quando o usuário lá que for utilizar a plataforma aí de auditoria, né, de Auditor Plus lá, ele consegue verificar, poxa, não, realmente ele fez, tirou uma foto aqui, ah, não, esse equipamento estava com problema, ele tirou uma foto, justificou por que ela estava com problema, por que não foi feita a manutenção pontualmente naquele horário, por que foi feita depois, ele consegue ter tudo isso daí, né. Então, facilita muito a rastreabilidade, né, dos seus ativos. E justamente você consegue interagir com vários softwares aí de terceiros, né? E complementar ainda mais as suas informações. O que geraria uma série de anexos, você consegue ter isso de forma simples, fácil e organizada dentro de um servidor. E como funciona essa arquitetura? Como é que é feito? Como é que é a parte física disso aí para a gente entender, né? Nós temos a nossa planta,
Nós podemos ter aí servidores aí de IntelliTrax Mobile, né? De Web Report e de sincronização. Lembrando que nós colocamos aqui 3 deles, nós podemos ser um servidor só, né? Colocamos um servidor só para fazer todas essas funções, né? Nós conseguimos aí dividir esses servidores para justamente limitar o acesso, né? Então, quem tem acesso à ferramenta de auditoria não tem acesso ao servidor de report e aí sucessivamente, né? Mas para ficar mais fácil de entender, nós colocamos aqui uma arquitetura completa, ó, dos servidores, dos clientes, né? Então, nós temos aqui os clients, que são os responsáveis aí, que podem ser até mesmo mobile, para estar gerenciando, né? Fazendo todo aquele gerenciamento daquelas ferramentas. Então, nós temos aí os clients que podem ser terminais e até mesmo um client que pode utilizar a ferramenta para configurar, para criar os procedimentos com a ferramenta mobile, né? Então, nós conseguimos ter tudo isso daí. E temos os dispositivos mobiles de Honda, né? E aí vocês podem perceber que tem esses centers DMZ, que são as áreas delimitadas, né? Que é justamente você pode andar para fora dessas áreas, mas a partir do momento que você fizer a sua manutenção, que você fizer tudo isso, a sua ronda, você pode entrar dentro de uma área delimitada e aí fazer a sincronização com os seus servidores, aí, o seu servidor de report, o seu servidor de ronda, o seu servidor de sincronização. Então, basicamente, a arquitetura funciona desta forma, né? Você tem o IntelliTrack, com os clients aí, com várias ferramentas aí de auditoria, que ao todo aí, se eu não me engano, são 4, né, no geral. E você tem os seus dispositivos mobile que vai fazer justamente o sincronismo, né, dessas informações. E quais são os benefícios? Poxa, o que traz de benefício para mim, né? Ele te dá um acesso à informação muito melhor, né? Que pode traduzir principalmente em maior confiabilidade das informações. Então, mesmo que você necessite de uma pessoa para fazer a ronda, de uma pessoa para fazer o preenchimento manual, você tem uma maior confiabilidade de simplesmente ter no papel, né? Você consegue validar de forma mais confiável, de forma mais crítica, todo o seu procedimento. Você tem um maior tempo de operação e disponibilidade de ativos, né? Então, você consegue gerenciar de forma mais rápida, ter intervenções mais efetivas nos seus ativos, maior eficiência dos operadores, aí, então você, de forma automática, né, tirou da mão aí a necessidade do usuário de ter que cadastrar, ter que repassar a informação, de ter que armazenar a informação, de ter que gerar o relatório. Ele simplesmente vai fazer a ronda. O trabalho dele vai ser feito fazer a ronda e o IntelliTrack vai se responsabilizar do restante. Custo de manutenção reduzido, né? Logicamente, você vai conseguir ser mais efetivo também nesse ponto, justamente porque você vai saber exatamente onde os seus esforços estão sendo efetivos, onde você necessita de reformulação dos seus esforços. Você vai ter uma conformidade regulatória aprimorada, né? Então você vai aprimorar a sua conformidade aí de acordo com seus procedimentos, você vai saber que seus procedimentos estão sendo efetivos, né? Então você consegue ter uma conformidade maior. Isso é bem bacana, eu acho isso sensacional. A visibilidade organizacional de dados não instrumentados, né? Então, aquilo que você não consegue pegar lá com o seu instrumento, com o seu sensor, com a sua válvula, que está conectado aí a um sistema, um supervisório, a um system platform, você consegue aí organizar de forma simples e fácil dentro de um sistema que já existe, né? Então, você consegue até mesmo complementar com um system platform que já é existente. Você consegue complementar com essas informações com sistemas existentes na planta, né? Então, não é uma ferramenta independente. Você consegue complementar as informações que antes você não tinha dos outros sistemas. E a tomada de decisão com base em informação. Isso é o essencial. Por quê? Porque você necessita aí de tomar uma decisão de acordo com aquilo que você vê, que é certeiro, que você sabe que vai mudar e que vai causar uma mudança significativa. E nada melhor do que ter um sistema aí com confiabilidade maior, com uma conformidade que vai garantir que você seja assertivo na sua tomada de decisão. Então você vai ter tudo isso daí, né? Então, o IntelliTrack é bem bacana para trazer esses pontos aí para onde você tem uma necessidade, né? Onde as rondas são necessárias. E aqui eu coloquei, né? Um comentário aí que foi feito, que a gente pegou até mesmo do próprio site da Avevo, né? Que lá da Shell, justamente foi dito que com o IntelliTrack
pude disponibilizar uma série de fluxos de dados que eram difíceis de obter por métodos anteriores manuais. Tem sido divisor de águas aqui no celular, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Quis dizer que, mesmo ele sendo uma empresa de altíssimo porte, dele ter sistemas aí que captam informações em tempo real, que ele consegue fazer tudo isso, algumas informações você necessita realmente ter captação manual. E quando você necessita disso, nada melhor do que você ter um dispositivo que obriga, né, você a captar essas informações, a validar essas informações aí com documentos, com vídeos, com fotos, prosseguir, né, você conseguir lembrar um procedimento, seguir um procedimento. Nada melhor do que você ter isso na palma da sua mão, em um só equipamento, né? Então, bem bacana aqui o que foi dito, né, sobre esse relato aí do pessoal da Shell, né, justamente da indústria petroquímica, né? Pessoal, é isso, é o que eu tinha que passar para vocês. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu vou ficar online aí. Eu agradeço demais aí a presença de todos vocês. Agradeço aí a Brava e a Schneider, né, a Aveva e todos os IADs presentes. Acompanhe aí, hoje esse é o primeiro webinar, né, do dia, de muitos aí que vão vir durante o dia. Para quem já está acompanhando aí, já do decorrer da semana, vocês perceberam que tiveram várias informações, uma interação bem bacana com todos os IADs. Todo mundo aí interagindo, falando um pouquinho do conhecimento de cada um, né, do seu segmento, repassando as informações, repassando aí o conhecimento específico de cada área, de cada região do país. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. A Brava e todos os IADs estão à disposição de vocês. O Renato aí acabou de falar que a próxima apresentação é da CIMAG, né? Então, pessoal aí que já tiver antenado já pode correr lá para a próxima apresentação. Nós vamos falar aí deixa eu ver aqui, indústria 4.0, né? Para alcançar, para indústrias atacar, indústrias calçadistas, né? Então, CIMAG aí, o Renato já vai para a próxima apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado aí, a presença de vocês. Ele está postando o link aí no chat, quem quiser aí já preparar para a próxima reunião, tá? É isso aí, pessoal. Show. Muito obrigado.